que a gente tá assistindo a ascensão da comédia adolescente besterol LGBT? Os anos 2000 foram marcados no cinema e na TV por comédias românticas, besteróis e histórias sobre amadurecimento, os famosos coming of age. Essas eram produções fáceis, com histórias viciantes, abarrotadas de clichês, aquele humor super escrachado, mas em sua grande maioria, se não todas, terrivelmente heterossexuais. A vida é legal. Eu acho que a gente, como sociedade, deu uma superada nesse gênero de filme ali entre 2015 até agora, mas de uns tempos pra cá eu tenho sentido que os anos 2000 estão chegando para as produções LGBT. E aqui eu chamo de produções LGBT não só filmes e séries que tenham algum personagem LGBT, porque nessas produções do passado a gente às vezes até tinha, mas muitas vezes eles estavam lá como alívio cômico. Aqui as produções LGBT são filmes e séries que são feitos e pensados pela comunidade LGBT para a comunidade LGBT. A gente teve Booksmart e The Sex Lives of College Girls que chegaram e parece que deram o tom ali desse gênero pra gente. E depois o sucesso Bottoms de 2023 parece que colocou a régua lá em cima e redefiniu os padrões do que a gente tinha como quais são as histórias que a gente pode contar sobre a juventude LGBT. E aí, recentemente, a gente teve na Prime Video a estreia da série Overcompensating, ou Muito Esforçado. De início não teve lá muita divulgação prévia, assim como a maioria das produções com foco LGBT não tem, mas ela foi crescendo literalmente no boca a boca e agora já tá como o número 1 na Amazon e em diversos países, incluindo o Brasil. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre como a série Overcompensating usa dessas fórmulas antigas ao seu favor e ainda surpreende a gente com alguns elementos surpresa típicos de uma história LGBT. A gente vai passar por algumas cenas icônicas, então talvez tenham alguns leves spoilers, mas eu vou avisar antes. E claro, considerem esse vídeo como a minha campanha oficial por mais besteróis gays. Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na série a gente acompanha o Benny, que era um ex-jogador de futebol do ensino médio, sempre muito esforçado, muito popular e que fingia ser hétero. Ele agora saiu da escola, tá entrando na faculdade e aí a grande missão dele tá sendo manter essa fachada da heterossexualidade que ele teve que construir ali durante todo o ensino médio dele. Ele vai tentar manter essa fachada a todo custo. E aí ele acaba fazendo muitas coisas extremamente exageradas e que são para ser caricata, porque a série se propõe a isso, e gera uns momentos assim de profunda vergonha alheia. Isn't she f***ing crazy? What? To the face! E por conta dessa missão dele, ele se aproxima da Carmen, que também é uma outsider. Você vê que ela não era ali uma garota super popular. E juntos eles acabam se metendo ali em situações muito bizarras, tudo na tentativa de se encaixar no ambiente universitário. Essa série foi criada e estrelada pelo Benito Skinner, que é um influencer bem famoso nos Estados Unidos e conhecido como Benny Drama nas redes sociais. E ele fala que a série é inspirada na própria vida dele como um adolescente que estava no armário no interior de Idaho. Ele já comentou em várias entrevistas que na época da faculdade ele tentava se encaixar em festas de fraternidade, que é algo que a gente vê na série. Ele tinha posters da Megan Fox, que é algo que a gente também vê na série. Tudo isso para tentar ali uma fachada de heterossexualidade. E apesar de ser um tema que aparentemente pode ser pesado, né? Você se descobrir, você não conseguir sair do armário, que muitas produções de fato vão fazer de uma forma mais séria, essa série não tem nenhum compromisso com a seriedade. Na verdade, ele faz muita piada de si mesmo e mostra como esse processo dele de tentar se esconder, na verdade, acaba colocando ele em situações muito ridículas e muito vergonhosas que acabam sendo ainda pior. You know that? Yeah, my friends and I used to bird call. Inclusive, quando a série estreou,
O Benny fez um post no seu Instagram em que ele botou um vídeo dele quando era criança, dançando, acho que uma música da Britney Spears, e é a coisa mais fofinha do mundo. Ele fala que ali foi um dos últimos momentos antes dele começar a compensar. Ali na infância ele estava super livre, à vontade, com os próprios gostos, com o fato de que ele amava diva pop, ele fala que ele gostava de coisas que eram entendidas como de menina, e ele não se importava muito. Só que quando ele entrou para a escola e depois foi crescendo, entrou também para a faculdade, ele começou a sofrer bullying das pessoas pela forma como ele era e foi tentando se moldar para ser o que agradaria ao restante das pessoas. E eu achei muito legal saber que ele pega a própria história dele, transforma em comédia para no final passar uma mensagem que é importante pra gente, é importante pra nossa comunidade, mas ele decide fazer isso com muito humor e com leveza. Não sei se leveza é a melhor palavra, porque eu sofro muito de vergonha alheia e fiquei, assim, passando mal vendo essa série. Não! Que isso? A série bebe da fonte de clássicos como American Pie, A Mentira, trazendo aquele humor super escrachado, ácido e em alguns momentos um pouco nojento. E que apesar de talvez pro cinema já ser visto como um modelo meio ultrapassado, a gente tem o plot twist de que agora é uma história centrada na experiência de um homem gay, e isso a gente não tinha no início dos anos 2000. A série tem diversos momentos de vergonha alheia que são extremamente propositais e eles estão lá para te prender assim no show. É uma série impossível de você ver simplesmente mexendo no celular ou pensando em outra coisa, porque ela fica muito intensa durante esses momentos de vergonha. E eu não tô dizendo que é uma coisa ruim, eu particularmente amei. Eu acho que no primeiro e no segundo episódio tava um pouco difícil, porque eu costumo sentir muita vergonha alheia quando eu tô vendo situações vergonhosas. Não! Que isso? Mas depois que você entende que essa é a proposta da série, você abraça o besterol, fica extremamente engraçado e envolvente. Quando você vê, você já maratonou vários episódios e é uma experiência realmente divertida. Eu achei graça de muitos momentos. Uma cena que foi particularmente vergonhosa pra mim e já começa assim dando o tom da série foi no primeiro episódio, quando o Benny e a Carmen tentam transar pela primeira vez. Gente, é a pior coisa do mundo, assim, eu vi literalmente berrando, porque o Benny tá tentando tanto se provar ou esconder alguma coisa, criar uma fachada. Eles colocam na cabeça que eles precisam transar na primeira noite de faculdade, senão eles vão ser assim, perdedores, eles vão ser lerdões, então eles precisam transar. Mas dá pra perceber que nem ele, nem ela realmente querem aquilo. Então é a situação mais constrangedora do mundo. E ele, obviamente, não gosta de mulheres e eu sinto que já tem uma clareza disso dentro da cabeça dele, apesar dele tentar ali, e fica sendo extremamente vergonhoso. Mas o que é mais legal é que depois dessa situação vergonhosa, a gente vê a amizade deles dois realmente começando a florescer. E isso é o que me leva pro ponto 2, que é exatamente essa amizade entre eles dois, que é muito bem construída na série. Agora, eu achei muito interessante como a série não faz a amizade dos dois ser perfeita. Justamente pelo Benny tá nessa de super compensar e tentar criar uma fachada, e a Carmen em muitos momentos também tenta ser algo que ela não é, eles acabam mentindo muito, escondendo muita coisa um do outro, prejudicando um ao outro para tentar se beneficiar em alguma situação. Então a gente tem muitos altos e baixos nessa amizade, a gente tem os dois vacilando o tempo todo e depois tentando conseguir ali um perdão. Agora, eu não acho que chega a ser... tá carioca, tá tenso de falar. Eu não acho que chegue a ser uma amizade tóxica, até porque eu acho que a série nem entraria tanto nesse lugar de que a amizade deles é tóxica. Porque a gente vê que quando duas pessoas estão extremamente mal resolvidas consigo mesmo, elas acabam magoando as pessoas ao redor delas, mesmo que sem querer. No quinto episódio, a gente tem um momento bem legal entre eles, logo depois de uma briga
em que ele pela primeira vez consegue se assumir para ela, e é muito interessante de ver como que isso aprofunda ainda mais a relação dos dois, porque agora eles estão podendo de fato ser verdadeiros, apesar de que ainda existem segredos, o Ben ainda tá escondendo ali algumas coisas. E aí a gente tem uma sequência de cenas que eu achei incrível da Carmen se propondo a realmente ser uma aliada pro Ben. Então ela começa a pesquisar como ela pode ser uma boa aliada. Ela ajuda ele a entrar no Grindr, eles começam a descobrir várias coisas juntos. Eu amei que eles começaram a assistir o RuPaul e eles colocaram essa referência deles dois assistindo o RuPaul's Drag Race e começando a falar no dia a dia com as gírias que eles usam no RuPaul's Drag Race. Se você já assistiu o RuPaul's, você sabe que isso é uma coisa que acontece. Você quando vê, você tá falando tipo assim, sachê away pra tudo. Sachê away. Outro ponto que eu achei muito interessante nessa série é como que, com muito humor e muita caricatura, ela explora essa noção da masculinidade tóxica. Essa masculinidade tóxica tá encarnada na fraternidade Flash and Gold, que acaba sendo uma alegoria aí para isso. E que uma coisa que eu vi na internet, inclusive que eu não tinha reparado antes, é que Flash and Gold, o logo fica escrito fag, que é um jeito meio pejorativo de você chamar pessoas gays. Seria tipo como se fosse bicha. E aí, com a fraternidade, com a Flash and Gold, a gente tem várias cenas que mostram essa performance de masculinidade. E como que até para os homens héteros que estão ali, essa masculinidade é uma performance. Ela não existe de fato. Tem uma série de coisas que você sente que você precisa fazer para você estar ali. E isso é muito claro na figura do Peter, por exemplo, que tenta se portar como esse machão, ele tem tudo, ele vai ter um emprego, ele é o líder lá da fraternidade, mas a gente vê o quanto isso é frágil, o quanto pequenas coisinhas já abalam ele, o quanto ele tá ali procurando a aprovação dos seus pares, dos outros homens. E eles ficam fazendo coisas e a série deixa super escrachado realmente pra chocar, e que você vê o quanto é ridículo, né? É uma forma de falar e como o Ben tá ali tentando ser igual eles, ele fica performando aquilo, mostra o quanto, na verdade, parece tudo muito calculado, sabe? É um yo na frente de todas as frases, é o bro, é o medo de, ai meu Deus, eu tenho que apertar a mão da forma como eles apertam, e eu tenho que gritar, e eu tenho que gostar de um certo tipo de música. E aí eu acho legal porque retoma a ideia da série de overcompensating. Eu acho que o título em português, muito esforçado, não ficou tão legal para traduzir o que isso quer dizer. Porque essa ideia de compensating, compensar, é algo que é muito presente nas discussões sobre a comunidade LGBT. Muita gente tem esse sentimento de que, por ser LGBT, precisa compensar esse fato com outras coisas. Só que aqui eu pensei que a partir das figuras do Peter, dos outros homens, até mesmo da irmã do Ben, a Grace, os pais dele, a gente vê que todo mundo tá colocando uma fachada. Todo mundo tá tentando compensar coisas, e quando tenta compensar, acaba exagerando, acaba ficando péssimo, porque você tá tentando esconder uma parte sua e você acaba compensando demais, que é justamente o título da série. A gente tem isso até com os pais do Benny mesmo, naquele episódio em que eles vão pra casa dos pais e a gente vê que a mãe tá com algumas frustrações, o pai tá com várias frustrações, e como o pai tá com muitas frustrações, principalmente profissionais, ele acaba super compensando em coisas tipo reforma na casa, botar um negócio no dente, e quanto mais ele tenta compensar, mais ridículo fica. Então a gente vê que é uma coisa que não tá só expressa na figura do Ben ali, é meio que o ponto da série, como tá todo mundo tentando fazer uma performance, então tá todo mundo compensando demais, e todo mundo fica
vergonhoso por isso. Outro ponto altíssimo da série foram os coadjuvantes, que estão já ganhando bastante atenção nas redes sociais. A gente teve a Hailey, por exemplo, que é a colega de quarto da Carmen, que é feita para ser essa personagem super escrachada, e aí ela acaba sendo muito cômica, mas eu acho que apesar dela estar ali como essa figura super, enfim, escrachadona, ela é colocada em momentos bem propícios, bem legais, não deixa... Eu não senti que ficou too much, sabe? Eu acho que eles conseguiram balancear bem ali o humor dela e ela acaba sendo uma personagem que te cativa muito, e, enfim, já tá sendo amada, existem vários edits aí nas redes sociais. Coloca um. Outro personagem que eu gostei muito foi o George. O George é uma das primeiras pessoas que o Benny vê na faculdade e ele é bem o estereótipo, assim, do que você pensa quando você pensa num gay. E aí é uma figura que, assim que o Benny olha, dá pra ver que ele se sente atraído àquela figura, não atraído necessariamente sexualmente, mas ele vê ali que, nossa, isso aqui é comunidade. E ao mesmo tempo, ele também põe vários passos para trás. Ele tenta construir umas barreiras ali. Ele não quer se aproximar do George, porque ele sabe que se aproximar do George é se aproximar de quem ele é de verdade, e ele tá ali tentando a todo custo ficar no armário. Mas é muito engraçado ver como desde o início, parece que desde a primeira cena, o George sabe que o Ben é gay. Aquela cena do Ben e do George na loja, em que eles estão trocando olhares, e o George tá tipo assim, eu sei que você é gay, eu falo, não sou. Aquela cena foi extremamente maravilhosa. Depois a gente vê a relação deles se desenvolvendo e você começa a torcer para que eles sejam amigos, fiquem próximos, mas mais uma vez o Benny, tentando manter suas fachadas, acaba estragando tudo ali. Eu acho que se tiver uma segunda temporada isso vai ser retomado, espero muito, mas assim, eu acho que o George também já é experiente, entendeu? É uma gay experiente que se dá o seu próprio valor também, então tá certíssimo de querer ficar longe do Benny porque já conhece meio que esse padrão, sabe? Outra personagem que eu amei muito foi a Grace. Na verdade, eu comecei a amar ela mesmo quando ela ainda parecia só ser a irmã malvada. Sei lá, ela era tão apocalíptica que eu já tava gostando dela. Mas ao longo da temporada ela vai ganhando cada vez mais camadas. A gente vai descobrindo que na verdade ela era só uma nerd emo gótica de coração, mas que também entrou nessa que todo mundo entrou na série, de compensar, de colocar fachadas, de tentar ser algo que não é. Eu confesso que a relação dela com o Peter me estressou muito durante a série. Sério, eu tava aqui gritando pra televisão, tipo, mulher, larga esse homem, pelo amor de Deus! Eu achei uma coisa bem engraçadinha que ela era fã de Crepúsculo, e é uma das coisas que ela tenta esconder sobre ela, e aí teve aquele momento que ela se fantasiou de Alice Cullen pro Halloween, assim, relatable, todas nós, eu amava a Alice. Outro momento que eu achei o auge, aqui voltando um pouco de novo sobre o episódio 7, quando eles vão na casa lá dos pais, que eu acho que a gente pôde entender muito mais sobre quem é o Benny, por que ele é do jeito que ele é e também porque a Grace é do jeito que ela é. E a gente conheceu o Sammy, que foi o menino que o Benny tinha um crush, podemos dizer assim, e que durante a temporada inteira a gente fica tendo um flashbackzinho dele com o Sammy, a gente não sabe o que aconteceu e ali na hora a gente descobre. Eu acho que esse momento com o Sammy, quando a gente descobre o que foi que aconteceu entre eles dois e agora eles se reencontrando, é um dos momentos um pouco mais sérios ali da série. E eu gostei que a série trouxe isso também, porque é um besterol, é uma comédia escrachada,
mas ainda estamos falando sobre experiência LGBT, estamos falando sobre homofobia, estamos falando sobre ações que você pode ter e que de fato machucam outras pessoas. Então eu gostei de ver eles trazendo essa profundidade, essa seriedade a partir ali da relação entre eles dois. E eu preciso dizer que eu particularmente shippei muito os dois juntos. Eu não sei se isso ainda vai ser mais desenvolvido. A gente tem o Miles também, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas eu gostei muito do Sam e do Ben. Não sei, assim. Gostei. Qual seria o nome do chip? Os dois são N, Ben, Sam, Bessemi. Não sei. E aí, dito tudo isso, vamos pro final e quais são as minhas especulações aí para uma possível segunda temporada. Que estamos todos aqui na expectativa da Prime Video anunciar isso agora, pelo amor de Deus, tá? Um sucesso. Essa parte aqui vai conter spoilers sobre o final, sobre a forma que acabou a série. A série acaba num momento de super clímax, porque a gente tem a Carmen, meio que sem querer, tirando o Benny do armário na frente da irmã e do Miles. E isso acontece logo depois que a gente tem o Miles beijando a Carmen, que foi algo que me estressou profundamente, mas eu consigo entender que eles fizeram justamente para deixar o gancho para a próxima temporada. Foi meio que o conflito ali. Mas fiquei chateada, porque eu achei que eles já tinham meio que superado esses vacilozinhos ali um com o outro, entendeu? E aí, por isso, uma das minhas teorias é que talvez o Benny e a Carmen comecem brigados, comecem sem se falar, uma segunda temporada. E aí, parte ali dos primeiros episódios seria esse processo de reconciliação entre eles dois. Eu tenho a teoria de que a gente vai ter cada vez mais profundidade da Grace. A gente viu ela, enfim, se empoderando, dando um discurso lá pro Peter. Então, eu acho que agora a gente vai ter mais profundidade sobre essa personagem, ainda mais, e que ela vai ficar do lado do irmão. Eu acho que agora o fato de que ela vai saber que ele é gay vai aprofundar muito a relação entre os dois, e eu não acho que ela vá sair correndo para contar para os pais. Eu acho que, na verdade, eles não vão contar, pelo menos até ali pro meio da temporada. Eu acho que eles ainda vão explorar um pouco mais isso de você não tá fora do armário para os seus pais, e eu acho que ela vai ser uma aliada dele nesse processo. E aí, nessa mesma nota, eu acho que a personagem da Grace ainda pode ganhar algumas camadas e talvez algumas revelações. Eu passei a temporada inteira me perguntando se Grace seria ou não sáfica. Eu acho que eles dão algumas pistas, mas ao mesmo tempo ela poderia não ser. Ela poderia só ser emo gótica, gostar de Crepúsculo, gostar da Alice de Crepúsculo e andar com várias outras sáficas. Sim, ela poderia ser uma hétero em meias sáficas. Porém, como a série é muito intencional nas pistas, nos easter eggs, né? O momento em que ela se vestiu de Alice, eu fiquei meio... porque você tem que estar muito dentro da comunidade para saber que pessoas sáficas gostam muito da Alice, por exemplo. A gente tem também o fato de que ela era muito amiga de uma menina sáfica e a gente sabe que ela meio que deixou essa amizade por conta do Peter. Dá pra ver que a Mimi não guarda, assim, um grande ressentimento, né? Quando a Grace vem, ela fala com a Grace normalmente, mas ela deixou claro que a Grace fez as suas escolhas, saiu e ela disse, depois de você, tem uma cena que ela diz, depois de você, eu continuei com a minha vida, eu agora tenho outros amigos, eu tenho uma namorada, que inclusive deu pra ver que era uma pessoa bem tóxica. Então, a gente também tem uma cena em que o Peter tá gritando com a Mimi e fala, tipo assim, ela não é sapatão. Então, pra mim ficou no ar que talvez ela possa ser bi. Se eles não fizerem, eu acho que ok, vai ser válido. Agora, se eles fizerem na segunda temporada, eu não acho que vai ser do nada, entendeu? Eu acho que eles deixaram o terreno um pouco preparado na primeira temporada pra se eles trouxerem essa narrativa pra Grace também. E isso ser uma coisa ali que pode ser um fator de união entre ela e o Ben. Outra coisa para a próxima temporada, que é uma teoria, uma especulação, ou sei lá, a voz da minha cabeça, é sobre o Miles.
assim, ainda não entendi muito o Miles, mas eu acho que é totalmente proposital. O Miles talvez seja dos personagens que foram apresentados pra gente uma das maiores incógnitas. Ele não foi trabalhado por si só, igual os outros foram trabalhados. O que a gente sabe sobre ele é a partir da visão do Benny, o que é muito interessante, porque o Benny não estava sendo 100% verdadeiro com o Miles. Então, como a gente está vendo a partir da visão do Benny, é interessante que a gente ainda não conheça também 100% o Miles. No final das contas, ninguém estava sendo verdadeiro. E a gente está acompanhando a coisa a partir da visão do Ben. Então, a gente sabe o tanto quanto ele sabe. Em vários momentos, parecia muito claro que o Miles gostava também do Ben. E isso estava ali dado. Mas a gente teve em 2 oportunidades diferentes ele beijando meninas. E eu acho que ele pode ser um personagem bissexual, inclusive eu acho que ele tem um estereótipo do personagem bissexual. Ou a gente também pode ter mais um personagem que é gay que estava nesse processo de compensação. Agora, com certeza isso vai ser mais desenvolvido numa possível segunda temporada e eu estou morrendo pra saber. Eu acho que é uma das coisas que mais me intrigaram na série era se o Miles é LGBT e o que foi, qual é a versão dele da história, entendeu? Porque tiveram muitos momentos bizarros e a gente não tem meio que a visão dele de tudo que aconteceu. Então, eu acho que, sei lá, ele pode trazer uma visão sobre alguns momentos que a gente não tinha antes. E eu quero muito saber. Outra coisa que eu acho que pode acontecer, infelizmente, é a gente ver mais da Carmen com o Peter. E assim, eu já vi gente shippando. Eu consigo entender o porquê do chip. Não vou ultra problematizar o chip da Carmen com o Peter. Assim, eu acho que todos nós podemos concordar que ele é um escroto e que ele não tem compromisso com o autoaperfeiçoamento. Porque a gente vê os outros personagens também errando muito por tentarem colocar fachadas, mas eles voltam atrás, eles se arrependem e a gente não vê realmente o Peter se arrependendo das coisas. Ele continua sendo só um cara escrotão, ambicioso e que vai passar por cima de qualquer um para conseguir o que ele quer. E que é extremamente machista, né? Então, ele sendo tudo isso, a gente não quer que a Carmen, que é uma pessoa que a gente goste, fique com um cara assim. Porque apesar desse discurso de, mas com ela ele agiu diferente, isso é muito perigoso. A gente sabe que alguma coisa sempre pode acontecer, virar uma chave e ele ser quem ele se mostrou ser esse tempo todo. Mas eu entendo sim que com a Carmen foi a primeira vez que parecia que ele estava sendo de fato verdadeiro sobre os gostos dele, sobre quem ele é, etc. Então assim, eu acho que a gente veria mais deles dois. Eu acho que a série vai trazer isso como um conflito para desenvolver a história, mas não quero que os dois fiquem juntos. Então assim, eu consigo vislumbrar uma segunda temporada em que o Benny vai estar ali fora do armário para algumas pessoas, porém não para todo mundo. Ainda vão ter vários momentos de overcompensating, de colocar fachadas. Eu acho que talvez se assumir para os pais ainda vai ser um grande conflito. Essa questão com o Miles também ainda vai ser um grande conflito. Até pensei que talvez a série possa querer colocar um elemento de triângulo amoroso. Não sei, vai que o Sammy aparece. De qualquer forma, eu fico muito empolgada com a possibilidade de uma segunda temporada. Eu acho que sim, é mais uma história sobre sair do armário. E a gente já falou aqui, e enfim, por aí várias vezes, que a gente já tá um pouco cansado desse tipo de história. A gente tem muitos filmes, muitos personagens em séries também que são sobre essa temática, e a gente sempre bate nessa tecla de que a gente não se resume a isso, e que a gente também quer histórias em que as pessoas já estejam assumidas e que a história comece a partir daí, né? Uma vez assumida, uma vez sendo uma pessoa LGBT+ no mundo, outros tipos de conflitos, outras questões, romance, mil e uma coisas podem acontecer que não estejam necessariamente interligadas com o processo de você se assumir e ser uma questão. Mas eu acho que o plot twist tá em pegar essas histórias de coming out e fazer um humor com ela. E, né, eu acho que o que deixa realmente a coisa boa é que não é um humor
que tá sendo feito por uma pessoa hétero, né? Tá sendo feito pela visão de alguém outsider, né? De fora da comunidade LGBT. A gente tem uma pessoa LGBT, um homem gay que passou por esse processo e ele tá fazendo uma piada ali, ao mesmo tempo que traz reflexões importantes sobre a sua própria história. Então é um humor que tem graça pra gente, porque é a gente fazendo graça da gente mesmo, não é alguém de fora trazendo uma visão estereotipada e fazendo graça que às vezes acaba não sendo muito bom pra gente. Me conta se você já assistiu essa série, quais são as suas teorias para uma possível próxima temporada, se você acha que a Grace é sáfica ou não, se o Miles é gay, bi, hétero. Pra mim, isso aí seria extremamente chocante. Vamos falar sobre aqui nos comentários, deixe as suas teorias. E também, se você tem alguma recomendação de outro filme ou série que tem essa mesma vibe, deixa aqui e a gente fala sobre também. É isso, gente. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.